Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar a boa e eterna palavra do Senhor. Ele que reservou esse dia para que eu e você pudéssemos nos alegrar nele, mas também, se precisar, que possamos mudar tudo, né? Que possamos reformular a nossa vida e a nossa vereda, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Queria compartilhar com você aqui uma mensagem com base em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, melhor dizendo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queria falar sobre isso, Jesus Salvador. Você sabe que Jesus, a palavra Jesus, quer dizer Yahvé salva. Então, no próprio nome de Jesus Cristo já está embutida a ideia de salvação. Ele é nosso Salvador. Mas também é verdade que salvar, essa palavra no grego, isso também é uma coisa fácil de encontrar em Bíblias de estudo, né? O termo salvar também serve para curar. Então ele salva e cura, e são termos intercambiáveis. O mesmo Jesus Cristo que salva é o Jesus Cristo que salva, que cura. Então veja, o que o Senhor quer fazer em mim e em você é uma obra completa. Está escrito também aqui em Mateus, né, no cântico de Zacarias, ou no Evangelho de Lucas, que ele nos suscitou plena e poderosa salvação. Então é uma salvação completa, uma salvação integral. Isso é importante entender, porque a nossa ideia de salvação, muitas vezes, pode ficar restrita a um despacho de Jesus das almas para o céu, né? Então, em algum momento, numa eternidade, numa experiência pós-morte, eu vou desfrutar de uma dimensão celestial, etérea, em que eu estarei com Deus para sempre, talvez tocando harpa, né, e louvando para sempre. Então é mais que isso, salvação começa agora. Salvação começa quando o Senhor nos resgata do poder do pecado. E esse é o maior problema, não é? É o ataque à causa que leva o homem à condenação. Quando o Senhor ele nos salva, ele nos dá a possibilidade de sermos uma pessoa diferente, não é? Ter uma vida nova. Então a vida nova, evidentemente, não começa no além. Ela já começa agora, quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Isso por uma razão. Está escrito lá em Apocalipse que Ele, aquele que nos ama e que, por causa desse amor, se entregou para nos libertar dos nossos pecados. Ele nos ama e Ele nos liberta dos nossos pecados. A ideia de amor está ligada também à ideia de liberdade. Se o Senhor, Ele ama, e de fato Ele ama, Ele também tem toda a disposição de nos libertar do pecado, daquilo que nos é mortal. Porque você sabe muito bem, o pecado acaba sendo um autoenvenenamento, não é? Acaba sendo uma força autodestrutiva, né, na experiência humana. Então, antes de tudo, o pecado ele vai me intoxicar, vai me fazer mal e vai me levar a ter, né, base acusatória contra mim mesmo, né, que será usada inclusive pelo diabo. Então o que nós queremos é uma salvação integral, em que o meu coração é transformado, em que a minha vida é colocada, não é, diante de Deus sem culpa. Isso é muito importante, porque mais do que ser alguém que tem um seguro celestial, não é, quando formos chamados, não é, quando o Senhor entender que o decreto de vida que se mantém agora, de vida biológica, deve cessar e iremos, né, morar com Ele para sempre, é importante que a minha vida ela não seja um poço de incoerência hoje. Né? É essencial que essa vida nova comece exatamente nesse momento. Por isso que no início eu falei, né, se for necessário que reformulemos toda a nossa vida a partir de hoje, que assim seja, porque esse é o dia que o Senhor fez para a glória dele.
Então ele é um Jesus salvador. Então ele nos salva e nos salva do pecado. E veja a abordagem do anjo. Quando o anjo chega e fala para José, não tema tomar Maria por mulher, porque ela vai ser grávida pelo Espírito Santo, e o seu nome, o nome dessa criança será Jesus, porque esse Jesus, e o nome é Yahvé salva, salvará o povo dos seus pecados. Então o Senhor ele tem essa missão precípua, nos salvar dos nossos pecados. E é um ponto que às vezes pode padecer de impopularidade, não é? Porque na verdade quando você fala é preciso salvar o homem do pecado, você está indicando uma necessidade de mudança. E o que nós queremos em geral é um Deus que vai chancelar os nossos desejos e que seja um carimbador dos nossos sonhos, né? Então Deus existe e eu o procuro para que ele seja um facilitador da minha vida no meu caminho, quando na realidade o que nós devemos fazer é sair do nosso caminho e entrar no de Jesus, e aí sim ele será o nosso Salvador e Senhor. Então o que nós queremos é uma salvação integral. Agora, além dele salvar completamente, porque o seu nome é Yahvé salva, esse Salvador ele tem qualificações que o tornam, né, um Salvador crível e poderoso. Você sabe muito bem que na ficção, você sabe que a arte imita a vida, não é? E muito do imaginário humano e das necessidades humanas são projetadas, não é, na arte. Então todo salvador, todo herói, nos filmes, né, nos livros, ele é dotado de qualidades, né, acima da média, porque ele precisa, na verdade, ser superior às forças de opressão, né, sobre quem vai ser salvo. Isso acontece muito nos filmes. Para dar um exemplo só, um filme muito famoso, o Matrix, né? O Neo, que é o protagonista, ele é o escolhido porque ele tem habilidades acima da média, né? E aí sim ele poderia ter a capacidade de vencer a inteligência artificial que mantinha os homens aprisionados. E essa é a missão dele. E todo o filme, e não é uma exclusividade desse filme, mas todos os outros, né, que falam sobre a necessidade de alguém, de um herói que vai salvar, né, tem uma aparência muito de apocalíptica, né, e até pinceladas religiosas, porque ele é o Salvador, ele é o escolhido. Ora, Jesus Cristo acaba sendo, né, no final das contas, a projeção, ou melhor dizendo, a convergência, né, dessas necessidades humanas de um Salvador. Porque Jesus Cristo, cremos, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É importante nós entendermos isso. Isso está escrito lá em Hebreus, né, e o escritor aos Hebreus se reportando aquela passagem em que Abraão encontra um homem sem genealogia, sem início de dias, e que era chamado rei de Salém, rei de paz. E aí Abraão, como você sabe, que é o patriarca, não é? O pai das multidões, o grande, o tronco do qual saiu, não é? O povo de Israel, e portanto tem um status elevado, não é? Ninguém é maior que Abraão do ponto de vista humano, não é? Esse Abraão ele entregou seu dízimo a Melquisedeque. Isso está em Gênesis. E aí esse tema é retomado em Hebreus. Ele fala, quem será esse homem? Ora, esse homem acaba sendo uma figura do próprio Cristo. Não é? Ali é uma epifania, é uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, ele diz, Jesus Cristo ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão, e não do sacerdócio levítico. Porque no sacerdócio levítico, os homens, os sacerdotes, eles eram impedidos pela morte de continuar a oficiar no templo. E eles precisavam entregar ofertas pelos seus próprios pecados, e não apenas pelo do povo. Mas Jesus Cristo, ele sendo imaculado, ele não tendo culpa sobre si, e tendo um mandato que não tem fim, ele é o eterno Salvador meu e seu, porque é um sumo sacerdote que não apenas não é impedido pela morte de continuar, de advogar a sua causa, de advogar a minha causa, mas também que oferece um sacrifício perfeito, e esse sacrifício é Ele mesmo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um Salvador perfeito porque Ele tira o pecado, porque Ele ataca a causa que leva o homem à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna, que Ele nos deu por causa do seu sangue, porque Ele se envolveu nessa história humana, não é? Ele entrou no palco humano da história
para nos salvar, mas de um jeito que ele não resolveu isso de cima para baixo. Ele quis estabelecer, não é, uma relação de horizontalidade com os homens, não é? Quando ele se relaciona, quando ele come com seus discípulos, quando ele vive, não é, os dissabores da vida humana. Ele é aquele que é traído, ele é aquele que também sente fome, é aquele que sente sede e pede ajuda, não é, a uma mulher, é aquele que vê as enfermidades das pessoas, vê o choro, não é? Ele é aquele que perde, não é, um amigo e verte lágrimas num velório, é aquele que sabe sentir e sentiu na sua pele, não é, a dor, não é, as lesões transfixantes nas suas mãos, nos seus pés, não é, o que é o desrespeito, não é, o que é ser motivo de ridicularização, como ele sofreu, não é, no seu Calvário. Então Jesus sabe todas essas dimensões da vida humana e por isso ele é capaz de se compadecer de você e de mim, porque está escrito lá em Hebreus, não é? No que ele mesmo sofreu, sendo tentado, sendo atribulado, ele também é poderoso para salvar aqueles que são tentados. Então, se você está passando por alguma situação de tristeza, de opressão, de incerteza, de ansiedade, dê qualquer nome a essa situação, mas é uma situação desconfortável e de dor, o Senhor está com você, o Senhor está vendo, e Ele mesmo já sentiu na sua pele, porque está escrito lá em Isaías capítulo 53, Ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Então Jesus se tornou cátedra no sofrimento, Ele sabe o que é isso, e exatamente por essa razão que Ele é capaz de interceder e condoer-se daqueles que sofrem, não é? Porque Ele é Jesus Cristo Salvador, não é? Ele salva e Ele cura, e Ele também está conectado com a dor humana, e Ele não se torna um ser indiferente porque Ele mora na eternidade, Ele não está distante de todos nós, muito pelo contrário, Ele vivenciou tudo isso e Ele é o nosso Salvador, não é? Ele é aquele que realmente resolve a nossa parada, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então assim é Jesus Cristo, não é? Ele é o nosso Salvador e Yahvé salva, não vamos esquecer disso. E quando eu falo que Ele salva, Ele é também um Salvador do cotidiano, não apenas aquele que nos despacha para a eternidade, não é? Para morar com Ele para sempre. Porque veja, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu tenho experiência na minha vida e tenho certeza que alguns aqui poderiam contar, se fosse possível, né, uma interação maior entre eu e você, se fosse uma reunião presencial, contar os testemunhos do Senhor de salvação. Porque existe a salvação do pecado, existe a salvação da qual nós gozaremos para sempre com Ele, quando faremos a grande ceia, não é, as bodas do Cordeiro, porque Ele não tomou vinho até agora, mas vai beber naquele momento. Ele falou, eu não beberei mais do fruto da vide, até que eu esteja de novo com vocês. Mas também não deu de salvação do cotidiano, do dia a dia. Quantas vezes eu e você clamamos ao Senhor e Ele se mostra presente e fala, eis-me aqui, estou aqui, né? Se não fosse a graça de Deus e a salvação de Deus todos os dias, diante das situações do dia a dia, não é? Nós não suportaríamos, você não suportaria, e nós podemos contar, não é? E temos um repertório de testemunhos da salvação, dessa salvação também do cotidiano, não é? Do Senhor, não é? Eu clamei e o Senhor ouviu a minha oração, não é? Angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, e eu disse ao Senhor, como diz o Salmo, né? Senhor, salva a minha alma, livra-me dessa situação, e compassivo e justo é o Senhor, porque o Senhor é misericordioso, Ele estendeu a sua mão, né? Ele, o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa salvação, não é? Não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, Ele nos atravessa pelo vale da sombra da morte, e faz isso para nos colocar do outro lado, e o outro lado são pastos verdejantes, porque Ele é o bom pastor, porque não deu de salvação, Ele nos retira, né, da situação complicada, da sinuca de bico, e nos põe os nossos pés sobre uma rocha, e essa rocha é Ele mesmo, o nosso Deus, o nosso Salvador, né? Então nós podemos realmente nos regozijar neste dia pelo Deus que nós temos, por Jesus Cristo, que tem embutido no nome a salvação, e Yahvé salva. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Eu quero. E já fomos. E já fomos e estamos sendo. Não apenas por conta da salvação em relação ao pecado,
porque isso foi cravado na cruz. Estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho agora nesse corpo, na vida biológica, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele nos dá da sua vida. Ele também nos dá a possibilidade de vivenciar essa salvação todos os dias, quando clamamos ao Senhor, e enche os nossos lábios de motivos para louvá-lo, porque ele é um Deus de intervenção e não é um Deus indiferente à minha dor e à sua dor, porque ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É o Deus presente, é o Deus que está conosco, é o Deus Emanuel. Graças a Deus por isso, que eu e você possamos celebrar a presença desse Salvador todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus.